E vós, quem dizeis que eu sou? Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes nesta praça do Antônio Ribeiro de Oliveira, e quantos nos acompanham pela Rede Vida de televisão, pela PUC TV, ou nos estão ouvindo pela rádio difusora e pela rede Pai Eterno. As leituras bíblicas que hoje outra vez escutamos com tanto amor estão entre as páginas mais belas da Bíblia. Elas mencionam Pedro e Paulo, cuja solenidade hoje celebramos. Esses dois grandes homens são considerados as colunas da Igreja. Quem é Jesus para mim? Querido Padre Robson de Oliveira, provincial redentorista da província de Goiás, querido Padre José Bento, vigário episcopal de Trindade e pároco desta mesma cidade, querido Padre Ednísio Vieira, reitor desta basílica, queridos Padre Marcelino, prefeito, e Padre Domingos, administrador, demais irmãos redentoristas, sacerdotes concelebrantes, o Evangelho de São Mateus, hoje proclamado, nos coloca uma pergunta intrigante de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta permanece atual e é hoje feita a nós. Para mim, para vós, quem é Jesus? Ele nos faz uma pergunta pessoal e espera que a resposta não seja somente aquela que aprendemos da ciência teológica, do catecismo da Igreja Católica ou daquilo que nos ensinaram. Para saber dizer quem é Jesus para mim, é preciso muito mais que estudá-lo. É preciso que o meu conhecimento nasça do encontro diário com Ele. Como um grande amigo com quem convivo, é na companhia de Jesus, na convivência com Ele todos os dias de minha vida, que posso responder quem é Jesus para mim. Essa resposta não será dita uma única vez. Todos os dias devo escutar outra vez a pergunta de Jesus e de novo responder, confessando a minha fé e a minha amizade. Igreja, quem é Jesus para ti? Também neste encerramento de nossa Romaria, aqui ou em quer que estejamos, onde quer que estejamos, Jesus nos pergunta: Igreja,
quem dizeis que eu sou? Da boca de Pedro, como igreja, respondemos com amor: querido Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és a única razão pela qual percorremos tantos quilômetros para chegar até aqui, o motivo profundo pelo qual realizamos esta romaria, o fundamento no qual nos edificaste como a tua igreja. A resposta de fé que Pedro dá a Jesus se torna o alicerce seguro para edificar a sua igreja. Pedro é um sinal visível de unidade da igreja, que nos congrega na mesma confissão de fé e na mesma resposta de amor que damos a Jesus, o Filho unigênito do Pai eterno. O ministério petrino, que sucede ao longo de 20 séculos e hoje é exercido pelo Papa Francisco, com o ministério confiado a Pedro e aos seus assessores, aos seus sucessores, Jesus deseja que a igreja se mantenha bem unida, sem divisões, sem respostas confusas, sem separações e sem que o único rebanho de Cristo se disperse ao longo do tempo. Mesmo com todas as nossas contradições humanas, com todos os pecados e fraquezas dos filhos da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, feliz és tu, Simão Pedro, e felizes somos todos nós, porque a fé que proclamamos não nos foi dada pela carne, nem pelo sangue, nem pela transmissão hereditária, nem pela inteligência humana. Foi o Pai Eterno quem nos revelou. A Pedro e a nós, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, proclamada nessa liturgia, temos um belo e profundo testamento espiritual. O idoso apóstolo Paulo confia este testamento espiritual para o seu jovem sucessor Timóteo e para a terceira geração de cristãos. Paulo é uma das mais belas expressões da dimensão missionária dos cristãos e de toda a igreja. Ele desejou e trabalhou para que Jesus fosse conhecido até os confins da terra. Ele combateu o bom combate. Ele conseguiu completar a proclamação da mensagem para todas as nações a ouvirem. Seu bom combate
não foi em vão. Entretanto, o encontro de Paulo com Jesus foi muito diferente do de Pedro. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Sua história de fé e de ação missionária acontece num período pós-pascal. Era um tempo em que a igreja era duramente perseguida e os cristãos ou eram martirizados ou se dispersavam. Paulo se chamava Saulo. Era um feroz perseguidor dos cristãos. Entretanto, também ele teve um feliz encontro com o Senhor a caminho de Damasco. Desde então, para a perplexidade de muitos, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, o missionário Paulo distingue os seus próprios combates. Após o encontro com Jesus glorioso e ressuscitado, ele entregou a sua vida ao bom combate, a confessar a sua fé, a anunciar Jesus por toda a terra. Paulo e Pedro, cada um ao seu modo, a partir do encontro com Jesus, souberam responder à pergunta: e para vós, quem sou eu? A resposta que deram ao confessar Jesus custou a eles a prisão e a morte. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado. Mas guardaram a fé até o final, enfrentaram as dificuldades e os sofrimentos, assumiram a cruz de cada dia, perseveraram até o fim. Por isso são luzes que brilham no céu, que iluminam a igreja e o nosso árduo caminho nessa vida. Pedro, levanta-te depressa, calça as tuas sandálias. A narrativa sobre a prisão de Pedro, que hoje ouvimos com a primeira leitura, nos sugere como deve ser a nossa disposição diante da vida. Deitado no cárcere, Pedro estava dormindo, vigiado por 2 soldados. Sua vida parecia que chegava ao fim. Seu corpo deitado indicava não apenas o cansaço e o sono, mas a entrega de si ao chão e a uma atitude de prostrado. Entretanto, Jesus bem sabia que Pedro o amava e havia respondido à sua pergunta: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A fé de Pedro, de Paulo e da igreja não pode ficar aprisionada. Então o anjo do Senhor despertou Pedro e lhe disse: levanta-te depressa, calça as tuas sandálias. Hoje, outra vez, no encerramento desta grandiosa romaria, a voz do Senhor nos pede que não percamos o entusiasmo que aqui encontramos
para não nos fecharmos nas prisões de nosso cotidiano e para não dormirmos sobre a letargia de nosso comodismo. Romeiro, vamos, levanta-te, levanta-te, Romeiro, depressa, calça as tuas sandálias. Ainda há um longo caminho a percorrer nesta vida. Assume com coragem a tua missão e a tua própria história. Nunca desistas de tua caminhada, dos ideais, dos sonhos e das grandes metas que almejas alcançar. Não vás te perder com as distrações do caminho e com os atalhos perigosos. Não percas a tua liberdade enveredando pela dependência do álcool e das drogas. Não te aprisiones gastando tempo excessivo com teu celular e com as redes sociais. Vai ao encontro de tua família e daqueles que te amam e dedica o teu tempo a eles. Exerce a tua inteligência e não des audiência aos programas de televisão que não edificam a tua família e a tua vida. Família, vamos, levanta-te, levanta-te, família, depressa, calçem as sandálias de pai, de mãe e de filho. Calcem as sandálias também dos mais pequenos, até que eles aprendam e cresçam na autonomia. A experiência de família que fizestes em Trindade vos conduzirá a retornar convertidos para o lugar onde morais e para nele construir a fraternidade e promover a cultura da paz, da reconciliação e do amor. Por isso, que em vosso lar seja sempre superada a violência e banida a agressão, as gritarias, o espancamento, o desprezo, a indiferença, o assédio, as brigas, os xingamentos e as ofensas. Santuário, vamos, levanta-te, levanta-te, santuário do Divino Pai Eterno, depressa, cada alicerce fincado para a edificação de teu templo e cada tijolo assentado na tua construção haverá de ajudar na expansão da acolhida a todos os romeiros, na transmissão da fé às futuras gerações e no fortalecimento dos filhos e filhas do Pai Eterno. Irmãos e irmãs, ajudai a associação Filhos e Filhas do Pai Eterno em sua grande obra de evangelização. Arquidiocese de Goiânia, vamos, levanta-te, levanta-te, arquidiocese, levanta-te, paróquia, levanta-te, comunidade, depressa, nós somos todos irmãos, filhos do Pai Eterno.
Por isso, longe de nós o comodismo, a espiritualidade sem compromisso social, a falta de unidade, o desrespeito para com o ser humano, quem quer que ele seja. Longe de nós o amadorismo na formação e na preparação das lideranças, a mentalidade antiecumênica, a fofoca, o fechamento em grupos ou pastorais. Somos chamados a ser uma igreja de portas abertas, uma comunidade de ajuda mútua, uma escola de vivência cristã, uma igreja viva de discípulos missionários. Laicato, vamos, levanta-te! Sobretudo neste ano nacional do laicato, levanta-te depressa, cristão leigo e leiga, calcem as suas sandálias e ponham-se a caminho, exerçam o seu protagonismo e testemunhem o seu sacerdócio batismal. Sejam também vocês sal da terra e luz do mundo, capazes de iluminar e de dar sabor à vida dos irmãos, especialmente daqueles que estão mais vulneráveis e mais necessitados. Assumam a sua liderança política e social, valorizem o seu voto e nunca ponham nele o preço de uma dentadura, pois a sua escolha política é sagrada e tem consequências para todo o seu povo. Brasil, vamos, levanta-te! Levanta-te, Brasil, depressa. Basta de ficar deitado em berço esplêndido. És uma nação soberana, és a nossa pátria amada, e verás que nenhum de teus filhos foge à luta. Calça então as sandálias da honestidade e põe-te a caminho, pois o teu povo já não aguenta mais esperar. Brasil, põe-te a trabalhar para incluir os mais de 13 milhões de desempregados. Brasil, sê pela vida e dê atenção ao nascituro. Não aceites jamais a legalização do aborto. Dê atenção às tuas crianças e aos teus jovens, antes que os perca para sempre. Brasil, cuida de teus idosos, pois eles te construíram e são a referência de teu equilíbrio e de tua sabedoria. Brasil, sepulta com respeito e com reverência os teus falecidos, pois o modo como tratas os teus mortos revela o modo como respeitas os vivos. Brasileiro, vamos, levanta-te, levanta-te, brasileiro, depressa. Calça as sandálias da solidariedade e faze-te irmão dos demais. Não importa se moras no sul ou no norte, no nordeste, sudeste ou centro-oeste. Somos brasileiros e somos todos irmãos. Longe de ti, brasileiro, considerar com inferioridade alguém que mora em outra região,
Longe de ti, brasileiro, tratar mal os imigrantes e os refugiados das guerras e das demais atrocidades deste mundo. Longe de ti a destruição da Caatinga, da Amazônia, dos Pampas, da Mata Atlântica, do Pantanal e do Cerrado. Longe de ti sujar as águas, secar as nascentes, poluir o ar e envenenar os alimentos. Longe de ti, brasileiro, as agressões no trânsito, a violência entre as torcidas de futebol. Longe de ti defender a distribuição de armas para a sociedade. Longe de ti, brasileiro, a indiferença pelas políticas públicas e a falta de solidariedade com aqueles que não têm acesso à saúde, à educação, à moradia e ao trabalho. Levanta-te, é hora de partir. Levanta-te agora, ó Romeiro, pois é hora de nos despedirmos. Estamos encerrando a Romaria do Divino Pai Eterno de 2018. Este é o grande momento de nossa despedida. Logo estaremos de partida, retornando para as nossas casas, para as nossas cidades e para as nossas comunidades. A emoção toma conta de nossos corações. Foi muito bom termos nos encontrado como família aqui em Trindade, na casa do Pai. Esses dias de Romaria foram cheios de alegria, de encontro, de oração e de intensa convivência. O desejo era de ficarmos só mais um pouco de tempo juntos. Mas nós precisamos partir outra vez. Calça as tuas sandálias, enquanto calço as minhas, Romeiro. Lá no fundo, confesso-lhes que dói essa partida, cada um para o seu rumo, mas outros nos aguardam no retorno. E também são muitos os afazeres que temos pela frente. Com a graça do Pai, estaremos de prontidão e haveremos de nos encontrar outra vez em 2019. Desejo-lhes um feliz retorno, que na volta para casa vocês encontrem todo mundo bem e com saúde, que o Pai Eterno os proteja no caminho e os comune de muitas bênçãos. Que aquela graça murmurada em seus lábios, aqui em Trindade, seja alcançada, se for da vontade do Pai. Que o encontro neste santuário tenha tocado o seu coração para a conversão e para a mudança de vida. Que a sua vida agora seja revigorada pela esperança e pela fortaleza da fé. Vamos! O Pai nos ama, nos chama e nos envia. Nós somos todos irmãos, formamos uma única família, somos filhos do mesmo Pai que nos ama, nos chama e nos envia. Nós somos da paz, da solidariedade e do bem. Sigam com confiança na Romaria da Vida.
O Pai vai com vocês. Ele nunca os deixará sozinhos. Querido Romeiro, querida Romeira, vão com Deus. Que o Pai Eterno os acompanhe. Até a Romaria de 2019, se Deus quiser, que assim seja.